Bom, pessoal, vamos lá. Nesse capítulo a gente vai falar sobre o impacto da alimentação, porque é importante, mesmo que você não seja nutricionista, seja um educador físico, entender que a alimentação em si reflete diretamente no seu trabalho e até mesmo poder aconselhar ao teu aluno a buscar realmente um profissional para acompanhar ele, para potencializar ainda mais o seu trabalho. E claro, se você é nutricionista, isso aqui já é um conceito que deve estar bem enraizado, que a alimentação é que sustenta boa parte do resultado. O treino, ele é catabólico, eu sempre falo. A alimentação é anabólica, o sono é anabólico, o balanço endócrino é anabólico. Então, a gente tem que ter isso em consideração. É um casamento perfeito. Eu preciso ter treino com intensidade, que gere adaptação, para a alimentação em si bem alinhada, dando suporte para o ganho de massa muscular. E alguns tópicos aqui, lembrando, não é um módulo exclusivo de estratégias nutricionais para o ganho hipertrófico. Para isso, dentro da comunidade vai ter uma aula, um capítulo inteiro de um curso só sobre isso, então vai ter um curso exclusivamente sobre esse tema, mas de agora imediato a gente vai passar por cima de alguns conceitos interessantes que são dúvidas do dia a dia, valor proteico, quantas refeições, quantas quantidades de proteína por refeição, o impacto do consumo de carboidrato, de proteína dentro da estratégia nutricional. Então, vale a pena prestar atenção, fazer apontamentos, ler os artigos que eu deixo de referência sempre para uma leitura, para aprimoramento, e é isso. Fico aqui para a gente começar essa nossa conversa, tá bem? Vamos lá. Nutrição para composição corporal. Essa é a parte do nosso capítulo principal, o tópico. E a dúvida clínica, né, a questão prática que leva você a analisar o conceito é: o teu cliente ele come proteína no jantar, dorme 8 horas, o músculo fica 8 horas de jejum proteico. Quanto de músculo está perdendo enquanto ele dorme, né? Existe o conceito de anela anabólica, eu já conversei com vocês ali a respeito disso, falando daquela questão de você não precisar sair tomando proteína logo após o treino. Você tem uma sinalização para síntese proteica muscular de 24 até 48 horas. É claro que se você conseguir manter nas primeiras 3 horas ah, o consumo proteico, a sensibilidade do tecido ao próprio consumo alimentar está melhorada. Não quer dizer que vai ser o grande divisor de resultados, mas se você pode melhorar 5%, 3%, dependendo da pessoa e dependendo do nível de treino, 3% de mudança de melhora para um indivíduo altamente treinável é algo muito significativo. 3% para alguém que começou agora, às vezes pode passar despercebido. Tá? Então, analisar o contexto sempre é importante. Muito se teme, né, do catabolismo muscular, e eu peguei essa ideia quando eu entrei na área dos treinos há 20 anos atrás, que eu não podia ficar muito tempo sem comer, que estaria catabolizando o tecido. Hoje a gente sabe que não é assim. Por isso até que eu trago essa questão aqui prática, que é muito mais uma pergunta crítica e para vocês refletirem e entenderem que, ok, eu vou dormir, não vou comer por 8 horas. Será que eu estou catabolizando de forma significativa? O catabolismo muscular, lembre-se que ele acontece a todo momento. É o turnover proteico diário, a regulação entre o balanço nitrogenado positivo ou negativo. Se você termina o dia com balanço nitrogenado positivo, você está em um estado mais anabólico. Se você termina em um estado negativo, você está em um ambiente mais catabólico. O que leva a um ambiente catabólico? Jejum prolongado, extremo, tá? 24, 72 horas até. Alguns tipos de doença podem levar a um catabolismo exagerado, o próprio desuso, como eu já conversei com vocês, então existem alguns acontecimentos que podem acelerar o processo catabólico no tecido. E o estado anabólico realmente é uma boa alimentação, um bom sono, um controle do nível de estresse, né, para não ficar aumentando picos de adrenalina, noradrenalina, glucagon, cortisol. O próprio estresse do jejum gera catabolismo em todos os tecidos. Se você se estender muito, começa a catabolizar tecido muscular. O corpo usa músculo para gerar energia. Isso tem que ficar claro. Mas não vai ser no sono que isso vai acontecer. Se você fez uma boa refeição, está bem dividido, o catabolismo em si ele é atenuado. Tá? Então, o primeiro conceito que eu trago aqui é exatamente em cima dessa questão. Quanto de proteína eu posso comer à noite que vai me colocar em um estado anabólico? Esse estudo aqui, do professor Luc Van Loon, eles analisaram
botaram indivíduos para fazer a última refeição com doses de 20 ou 30 gramas ou 40 gramas de proteína. Se eu não me engano, foi caseína. Antes de dormir e analisaram a síntese proteica durante o período noturno, né? Qual que respondeu mais em um balanço nitrogenado positivo. Aparentemente, a resposta pela hiperaminoacidemia, ou seja, uma quantidade de aminoácido mais elevada no sangue, com uma liberação mais lenta, porque a caseína tem essa propriedade. Henrique, eu não tomo caseína. Ótimo, pega o whey, joga umas 2, 3 colheres de aveia, você vai ter a fibra lentificando a biodisponibilidade, diminuindo a motilidade intestinal, isso vai ajudar também, tá? Vou comer uma proteína, vou jantar, vou comer arroz, feijão com a carne, você tem ali um contexto de vários nutrientes e alimentos que vão fazer com que a carga glicêmica e a carga de insulina, carga de aminoácidos seja liberada de forma mais lenta. A própria proteína em si tem um processo digestório mais lento. Então, isso vai favorecer uma hiperaminoacidemia, sustentação dos níveis de leucina, principalmente, que é um dos aminoácidos mais importantes para a síntese proteica muscular. Vocês vão encontrar muito da leucina no BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, valina e isoleucina. Mas lembrando, o uso só desses 3 aminoácidos para o ganho de massa muscular é insignificante. Você precisa realmente dos 20 aminoácidos essenciais, não essenciais, semi-essenciais, para a síntese proteica muscular. Tá? Então, atenção, eu peguei a época de tomar suplementação de BCAA e acreditava que aquilo era realmente o divisor. E hoje a gente sabe que não, eu preciso de todos os aminoácidos. Mas aqui, a grande questão é que quando você ajusta uma refeição com uma quantidade maior de proteína à noite e tem uma digestão um pouco mais lentificada, você consegue sustentar a liberação e os pulsos de aminoácidos durante a noite, te mantendo em um estado mais favorável de anabolismo. Tá? Então, eu vou montar a dieta do meu paciente. Se eu conseguir fazer com que a última refeição à noite tenha uma carga proteica maior, pensando que ele está buscando o ganho de massa muscular, e, claro, ele tem uma função digestiva muito boa, ele consegue comer a quantidade de proteína num horário que não vai prejudicar ele em nível de digestão ou causar até mesmo uma indigestão. Analise o contexto, seria sim uma boa estratégia comparado com doses muito mais baixas de proteína no período noturno, tá? Então, esse aqui é o primeiro insight prático que você já traz. Ajustar o valor proteico noturno, deixar mais quantidade de proteína à noite, seria mais inteligente por questões fisiológicas adaptativas ao ganho de massa muscular. Outra questão aqui, esse estudo também do professor Morton, junto da equipe do professor Stuart Phillips, que são os maiores pesquisadores do consumo proteico, eles foram analisar, ok, mas quanto de proteína que eu consumo realmente chega no meu músculo? E aqui ficou um negócio bem triste, tá? Porque e eu simplesmente também acreditava que boa parte, né, 60, 70, 80% do consumo proteico e dos aminoácidos iriam realmente para o tecido muscular, o resto é que era perdido, excretado, utilizado para outros tecidos. A verdade é que, quando eles marcaram isótopos de aminoácidos no whey, né, e deram para esses indivíduos consumirem uma dose de whey de 20 gramas e foram analisar para onde esses aminoácidos estão indo. Vamos ver, eles vão ficar no intestino, outros vão para o músculo, outros vão para o cérebro, outros vão para o coração. Vamos ver aonde vai a maior quantidade de aminoácidos para a gente ter uma ideia da biodisponibilidade desse aminoácido realmente voltado para a síntese proteica muscular. O que eles descobriram? No intestino, usa praticamente 50% dos aminoácidos que foram consumidos. Ou seja, das 20 gramas de whey, 10 gramas já ficaram na parede do enterócito, onde ele utiliza boa parte desses aminoácidos para recuperação, para função. Então, ali a gente analisa até mesmo no fígado a síntese proteica, a síntese de proteínas hepáticas. Então, ou seja, no intestino e no fígado, boa parte dos aminoácidos fundamentais ficaram retidos ali. Sobrou 10 gramas. Quando a gente analisa ali, 10 gramas foram realmente para a circulação sistêmica, na caixinha azul embaixo do lado esquerdo. Após a extração esplânica, ou seja, passou pelo intestino, pelo tecido hepático e foi para o sangue. Do sangue, opa, então eu tenho agora uma probabilidade de boa parte disso realmente ir para o tecido muscular. Bom, não foi bem assim que aconteceu. Quando a gente analisa dos 35 a 40% desses 50 que ficou disponível na circulação, foram usados para oxidação
que é a própria utilização para gerar energia, ou seja, o nosso corpo usa aminoácidos também para gerar energia, e também foi excretado em forma de ureia. O resíduo metabólico final da utilização desses aminoácidos foram se perdidos, ou seja, 35 a 40% se perde simplesmente para gerar energia, para ser utilizado para outras funções. 1 grama ali foi utilizado para síntese de neurotransmissores, tá? Ou seja, o seu cérebro usa boa parte desses aminoácidos também para recuperação tecidual, né? Os neurônios também são baseados em proteína, então precisa de aminoácidos. A neuroplasticidade, o uso para neurotransmissores, também necessita de aminoácidos. O que sobrou por tecido muscular foi ali numa média de 12,2 gramas de proteína. Ou seja, das 20 gramas, no máximo ali, dentro da média, 2,2 gramas de proteína foram realmente direcionados para a síntese proteica muscular, tá? Ali, analisando, a leucina foi o principal agonista para a síntese proteica muscular, tá? E isso nos faz refletir. Poxa, então, se eu colocar muita proteína em uma única refeição, ou praticamente a minha refeição diária, minhas refeições, uma delas só tem uma carga proteica, boa parte ainda dessa proteína corre o risco de ser excretada, em forma de ureia, amônia, resíduos metabólicos. Boa parte dela vai ficar já no intestino e no fígado, nem cair no sangue para ser utilizado. E uma quantidade abaixo de 10% realmente fica ah, útil para o tecido muscular para recuperação tecidual, tá? E aí, então, nos traz um insight prático. Fazer o fracionamento das proteínas, ter 3, 4, 5 refeições dia com um valor proteico equilibrado, faz com que eu tenha mais chance de que, mesmo que seja uma porcentagem pequena, ela chegue ao tecido muscular e ajude no ganho de massa muscular, tá? Então, isso é algo que você tem que também trazer para o teu aluno, para o teu paciente, não adianta só fazer 1 ou 2 refeições com proteína muito alta. Fracione um pouco mais, deixe mais biodisponível, porque boa parte dessa proteína que você vai consumir, ela realmente não vai ser diretamente 100% direcionada para o tecido muscular, que é o que você queria, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Agora, outra questão é aqui também o efeito prático da conversa. Quando a gente analisa, e hoje muito se usa os medicamentos para inibição do apetite, para manter saciedade, a própria proteína em si responde de forma diferenciada à relação de saciedade. Para quem isso é importante? Pô, se eu estou com o meu paciente que ele tem uma fase de restrição calórica, que ele começa a apresentar mais apetite, se eu escolho bem as proteínas que eu dou para ele, uso proteínas que têm um efeito saciogênico na fase de cutting, fase de restrição calórica, eu consigo fazer com que ele sustente mais o controle regulatório da busca por alimento. E o contrário também é interessante. Pô, se eu estou em uma fase de bulking, onde eu preciso que o meu paciente coma mais, se eu der proteínas uma quantidade que elas têm um efeito saciogênico muito grande, quando ele chegar na próxima refeição, ele ainda não vai estar com fome e vai estar empurrando comida, pode ser que ele não consiga comer todas as refeições até o final do dia. Então, olha como é interessante ter o conhecimento de que a resposta saciogênica das proteínas pode interferir consoante a estratégia que você está utilizando com o teu paciente, tá? E aqui eles trouxeram a resposta à saciedade pós-prandial da ingestão de proteína whey versus caseína. Quando a gente analisa aqui, a bolinha preta é a proteína whey e a caseína é os quadradinhos. A resposta de saciedade foi diferente, tá? Saciedade subjetiva em unidades arbitrárias aqui durante o tempo. Então a gente vê a curva de x e y, onde há um tempo e há o efeito saciogênico. Aqui, aparentemente, o whey trouxe uma relação mais rápida num pico de ingestão e absorção, tá? Mas quando a gente analisa a caseína, ela teve realmente um pico mais lento. A relação de saciedade e esvaziamento gástrico também ela é diferente entre as próprias proteínas. Se a gente analisar ali o contexto do estudo, a pré-carga de proteína isoenergética, 48 gramas de proteína, saciedade avaliada durante 180 minutos, tá? Esse é o estudo do professor Kevin Hall, um dos maiores pesquisadores de adaptação metabólica e tratamento para a obesidade. E ele traz as curvas. Os aumentos de aminoácidos plasmáticos aumentam a liberação de GLP-1 e colicistoquinina.
Aparentemente, o whey trouxe um efeito mais saciogênico, tá? Mesmo que ele tenha uma absorção mais rápida, mas também saia um pouco mais rápido, a relação de saciedade fica mais alta pela estimulação maior de GLP-1 e colicistoquinina. Vocês não lembram? O GLP-1 está ligado diretamente à via dos medicamentos para inibição do apetite, o agonista do GLP-1, que é o Ozempic, tá? O Mounjaro, eles têm o objetivo de ser um agonista, ou seja, fazer o mesmo papel do GLP-1, que é uma incretina liberada pelo intestino, para avisar que você está se alimentando. Então, o whey tem a capacidade de aumentar a produção de GLP-1. E a colicistoquinina também, ela está relacionada diretamente ao efeito saciogênico lá no hipotálamo, ativando neurônios como a PONC e a própria melanocortina, que vocês já viram que tem um efeito saciogênico. Tá? O efeito da fonte proteica no apetite pós-prandial. Aqui eles analisaram whey, caseína, soja e ervilha. Tá? O que mostrou? Que a soja e a ervilha tiveram um efeito saciogênico maior do que o próprio whey e a caseína. Por quê? Lembra que são proteínas de fonte vegetal, automaticamente carregam mais fibra. Com mais fibra, eu tenho uma maior lentificação no esvaziamento gástrico, levando a maior facilidade em nível de manutenção da liberação desses hormônios como colicistoquinina, GLP-1, GIP, todos eles estão relacionados, e diminuição até mesmo dos níveis de grelina, fazendo com que o nível de saciedade se mantenha por mais tempo. Então, às vezes, pode ser que dependendo da fase que o meu aluno está, meu paciente, pode já estar numa fase muito mais crítica, né? Já está numa fase de restrição calórica muito mais apertada, o cara já não está mais aguentando. Eu troco o whey por uma fonte de proteína de soja ou de ervilha, que tem um efeito mais saciogênico ainda do que o whey, isso pode dar uma segurada ainda e atenuar um pouco a busca por outros alimentos, tá? Então, saber que às vezes eu posso mudar a estratégia do whey consoante a intensidade da restrição calórica facilita muito o processo de taxa de adesão do meu aluno. Tá? E aqui, às vezes as pessoas me perguntam, Henrique, então eu vou comer um monte de proteína. Quanto mais proteína eu comer, melhor, né? Mais eu vou ganhar massa muscular. A questão é que não, esse estudo do Morton, eles analisaram o quanto de proteína eu consigo utilizar para síntese proteica muscular, qual é o teto máximo, né, do consumo proteico. Lembre-se, a gente absorve toda a proteína. Né? Se você tiver com a parede do intestino, toda a parte do trato gastrointestinal funcional, sem inflamação, estiver saudável, você vai consumir a proteína, vai fazer a digestão dela, você vai absorver ela. A gente absorve toda a proteína. O que você não faz é deixar biodisponível para todos os tecidos e ser utilizado de forma 100% efetiva. A maquinaria do nosso sistema vai captando os aminoácidos, só que se você jogar muito, é como uma esteira rolante cheia de produtos. E você está passando ali poucos produtos, tem uma pessoa coletando. Se você começa a encher de produto, mas ainda só tem uma pessoa coletando, a esteira vai começar a jogar os produtos, porque o cara não consegue tirar tudo ao mesmo tempo, vai começar a cair no final da esteira. Nosso corpo faz praticamente isso. Ele vai começar a excretar esses aminoácidos, vai jogar através das fezes, da urina, porque não está sendo utilizada. A maquinaria ribossomal, os ribossomos, todos os fatores de transcrição que captam esses aminoácidos e usam eles, não estão tendo tempo, não conseguem. É muito aminoácido chegando e a maquinaria não sustenta o processo. Então você vai acabar jogando fora. E qual foi a análise deles? Que ali eles analisaram entre 0,8, que é o valor mínimo indicado para indivíduos de consumo proteico. A gente fala para indivíduos que não fazem exercício físico, até 1,2, 1,6, 2,2, 2,4. Daí saiu muito dessa relação de 1,6 a 2,4 gramas de proteína por quilo de massa corporal. E eles perceberam que entre 1,6 você já tem um ganho de hipertrofia ótimo e favorável, tá? E se subindo acima disso, não houve um ganho adicional com esses indivíduos. Tá? Agora, a questão. A gente sabe que existem pessoas que respondem com mais efetividade, com 2 gramas de proteínas, 2,4. É muito individual. Mas o que a gente percebe realmente na literatura é que acima de 3 gramas de proteína se torna completamente desnecessário para um indivíduo adulto saudável. Tá? É diferente
de eu usar o valor de 3 gramas de proteína para um indivíduo com sobrepeso e obesidade, onde eu quero um efeito saciogênico maior, e por um determinado período. Tá? Não vou usar a vida toda isso, porque senão, a longo prazo, isso é deletério para a saúde. Mas o cara vai usar durante 3 meses 3 gramas de proteína, porque está uma fase mais apertada da dieta, e eu quero um efeito saciogênico e uma hiperaminoacidemia para poupar a massa muscular. Então, isso pode ser uma estratégia, de forma aguda. Resumidamente, existe um teto. Resumidamente, não há necessidade de se entochar a proteína o tempo todo para o seu aluno, para o seu paciente, porque tem grande chance que ele só faça xixi, cara, como eu falo. Ele está excretando isso em forma de ureia e amônia e está perdendo boa parte desses aminoácidos, tá bem? Então, gravem isso. Mas não é melhor. E aqui entra a questão também, às vezes as pessoas me perguntam, Henrique, quantas refeições eu tenho que fazer e quanto de proteína em cada refeição? Aqui, a professora Areta, eles analisaram, fizeram 3 grupos. Um grupo fazia, todos os grupos, atenção, todos os grupos consumiram 80 gramas de proteína dia. Só que um grupo fez 8 refeições com 10 gramas de proteína, o outro grupo fez 4 refeições com 20 gramas de proteína, e o outro grupo fez um pico, um bolo de 40 gramas, só 2 refeições com 40 gramas de proteína. Qual foi o desfecho, tá? Eles analisaram, através de infusão de fenilalanina, que é um dos aminoácidos que eles marcaram, isótopos, e foram ver quais desses protocolos sustentou maior síntese proteica. Foi feito coleta de sangue, foi feita biópsia. Isso é bem interessante, porque eles analisaram o quanto também estava chegando para o tecido muscular e a relação de síntese. Ok, aparentemente, o grupo que fez 4 refeições de 20 gramas foi o que apresentou maior síntese proteica muscular. Isso nos traz uma questão. Doses baixas acabam sendo fracas para incentivar a síntese proteica muscular. Acaba sendo subotimizada. Quando a gente vê doses muito elevadas, entra no princípio que eu falei. Existe o conceito que a gente chama de limiar de leucina, que é a quantidade simplesmente que o teu corpo consegue utilizar desses aminoácidos, né? Ele absorve tudo, lembrando, mas utilizar é outra conversa. Então, os extremos, dar um pico muito elevado não significa que você vai utilizar toda essa proteína, e aí você perde. Doses muito homeopáticas, vamos dizer assim, muito baixas, também acabam sendo muito superficiais, e lembra que boa parte já perde-se na parede esplâncnica, nos processos esplâncnicos e tecido hepático, fígado, ali, região tecidual do intestino. Ou seja, poxa, se 50% das 10 gramas já ficou ali, e o restante lembra que quando analisa 20 gramas já vai pouco, imagine de 10 gramas o quão insignificante é aminoácidos chegando no tecido muscular, que é um tecido que domina mais praticamente 40% do nosso corpo, dependendo da condição do indivíduo, muito mais. Então, se é um tecido grande que demanda muito aminoácido, se eu usar doses homeopáticas de proteína, boa parte disso não vai chegar onde eu quero. Vai para tecidos nobres. A gente fala, o nosso corpo ele vai priorizar o redirecionamento desses aminoácidos para tecidos nobres. Cérebro, coração, fígado, rim, pulmão, são tecidos que se pararem de funcionar, você morre. Se você catabolizar um pouco o tecido muscular, você não vai morrer. Diretamente, você não vai morrer. Perde qualidade de vida, perde força, ok, mas se é comparar o seu rim e seu fígado, você tem menos tempo de sobrevivência, tá? Então, atenção, fazer o fracionamento com dose ali, por isso que as próprias doses de whey, tá? Se você for analisar os rótulos do whey, eles vêm ali entre 20 a 26 gramas de proteína, dependendo da marca, tá? Baseado nisso, porque a gente sabe que o whey com uma dose de 20 gramas acima já teria um pico de sinalização interessante para a síntese proteica muscular. As refeições que você faz durante o dia, se você manter acima de 20 gramas, você já vai ter uma síntese proteica muscular aprimorada. Tá? Então, outra questão prática para vocês introduzirem e analisarem a estratégia nutricional do teu aluno, do teu paciente. Será que eu estou fazendo a divisão assertiva no nível proteico diário? E aqui outra questão, tá? Distribuição equilibrada. Henrique, eu sei que eu tenho que dividir, mas e se eu pegar aqui, no caso do estudo, 90 gramas de proteína que eu tenho que comer no dia, eu fracionar ela 30, 30, 30,
ou se eu fizer 10, 15 e 65, ou seja, deixar doses mais baixas durante o dia em algumas refeições, depois dar um pico. Qual seria a melhor estratégia? Analisando o sentido racional e lógico do que a gente já vem conversando, aparentemente fica evidente. Quando eles analisaram aqui o estudo do Merrill em 2014, eles viram que fracionar 3 doses de proteína de 30 gramas durante 24 horas foi melhor para a síntese proteica muscular durante 24 horas do que fazer porções homeopáticas em algumas refeições e superdoses em outras, tá? Ou seja, houve síntese proteica muscular? Houve. No meu café da manhã eu normalmente não como proteína, mas nas outras 3 refeições do dia eu como, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Ótimo, você vai ter síntese proteica se essas outras refeições tiverem e compensarem a quantidade que não entrou na primeira refeição. Mas, quando a gente analisa o mundo perfeito, melhor, se você fracionar realmente em todas as refeições, seria mais interessante, tá? Esse estudo aqui ele só confirma o que a gente vem conversando até agora. Ajustar as proteínas em quantidades mais equivalentes e bem divididas durante o dia é muito melhor do que você fazer alterações em nível aleatório na quantidade de proteína durante as refeições, tá? E agora aqui, outra questão muito importante que também é debatido é, ok, mas eu preciso só de proteína para o ganho de massa muscular? Ou se eu comer carboidrato ou gordura, isso vai ajudar? Bom, diretamente, pensando em síntese proteica muscular, você precisa de aminoácidos. Não vai ser a base de carboidrato, glicose ou de lipídios da gordura. Síntese proteica, ou seja, eu preciso de aminoácido para construir tecido muscular contrátil. Mas, quando a gente analisa o efeito da insulina, ela tem um efeito anabólico em todos os tecidos, tanto no tecido adiposo quanto no tecido muscular. Só que a literatura nos mostra que o efeito, tanto dos aminoácidos em conjunto com a insulina traz um efeito muito mais anticatabólico do que anabólico. Por quê? Vocês vão ver depois, tem umas outras imagens mais detalhadas, mas olhem aqui, o estado pós-prandial, o anabolismo líquido ideal, em verde, na célula. Ele está sofrendo a sinalização de leucina, ou seja, os aminoácidos entrando, e da insulina ativando o receptor de AKT, que é a tirosina quinase A, também conhecida como PKB, que é a proteína quinase beta. Então, se vocês às vezes verem um artigo falando AKT ou PKB, é a mesma coisa, tá? Ela é fosforilada dentro da célula. Ao ser fosforilada, ela inibe FOXO. Aqui não tem a imagem, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui ele já está mostrando o final da cascata, que é a ativação de ubiquitina proteassoma. É um proteassoma que está ligado diretamente à degradação. Sempre que você vê ubiquitina proteassoma funcionando, é porque alguma coisa vai ser destruída para ser utilizada ou para ser reciclada, tá? Então ela pega as células e quebra para gerar energia, ou pega as células que estão danificadas e faz ubiquitinação, faz a degradação dela para ser utilizado os resíduos dela mesmo, tá? E fazer a varredura, a limpeza do nosso corpo. Então, se a insulina inibe FOXO, porque FOXO, sendo inibida, não vai ao núcleo da célula e ativa a ubiquitina, eu não tenho degradação. Então, se eu não tenho degradação, eu não tenho um ambiente catabólico. Ou seja, entra do que eu falei. A insulina tem um efeito muito mais anticatabólico por ativação de AKT e inibição de FOXO do que anabólico. Ela não ativa direto. Apesar de ela ativar a mTOR-C1, você vê na imagem, a ativação da mTOR-C1 é só ativar e não ter aminoácido, não vai relacionar a síntese proteica. É como eu entrar aqui na sala, abrir a porta e falar: "Ei, eu preciso que você varra o chão." E eu não varro. Você viu alguma coisa eu falar? Não. A insulina vai lá e fala para a mTOR: "Olha, você precisa começar a sintetizar proteína." A mTOR vai dizer: "Ok, bacana, vou avisar aí a proteína P76K, vou avisar os ribossomos, mas e os aminoácidos? Cadê então que a gente precisa?" "Ah, não tem." Bom, então, meu amigo, complicou, né? Agora, se você daí tem os aminoácidos entrando, alimentação bem equilibrada, você está ativando a síntese proteica muscular. Então, eu tenho o melhor dos dois mundos. Apesar de que tem estudos que analisaram o consumo proteico junto com carboidrato, não mostraram uma síntese proteica melhorada,
a gente sabe que essa questão de outros estudos tem mostrado a longo prazo, e até mesmo entra na questão de recuperação de glicogênio muscular hepático, que faz com que você consiga recuperar os estoques para poder treinar com mais intensidade, tá? A sensibilização do receptor de insulina após exercício físico. Então, se o receptor de insulina, a capacidade de captar a glicose e armazenar em forma de glicogênio está melhorada, seria interessante eu adicionar carboidrato junto com o meu whey, né, ou uma refeição de carboidrato junto com a proteína pós-treino, para mim tirar o efeito anticatabólico positivo da insulina e aproveitar a sensibilização dos receptores de insulina e favorecendo a captação e armazenamento de glicose em forma de glicogênio para recuperar mais rápido os estoques para que eu possa treinar com intensidade novamente no próximo dia, tá? Então, isso é muito interessante. Ali na imagem do meio, ele traz a relação. Fez a primeira refeição, dá um pico de leucina. A leucina é um dos maiores sinalizadores e ativadores da via mTOR. Então, favoravelmente, eu estaria ganhando mais ativação para a transcrição proteica. Aí ele mostra a segunda refeição, mesma questão, mais um pico. Então, se eu tenho uma refeição com espaçamento bem equilibrado e tenho os picos e os vales, quando já está chegando lá embaixo, eu tenho outro pico, então eu mantenho uma hiperaminoacidemia muito interessante dentro da síntese proteica muscular. Agora, quando a gente analisa ali o estado em jejum, e a gente traz horas de jejum mesmo, 48 horas, 72 horas, se torna um estado extremamente catabólico. A síntese proteica muscular, o balanço proteico muscular é negativo. Por quê? Porque aqui eu já não tenho mais, olha, na membrana da célula, eu não tenho leucina, não tenho insulina ativando nada. Então, os caras que têm um efeito anabólico e anticatabólico não estão funcionando. Até seria interessante a gente ter nessa imagem aqui, no receptor, o que seriam os receptores de ativação de GH, glucagon, cortisol sendo ativados, T3 e T4, hormônios hiperglicemiantes que geram catabolismo muscular e ativam FOXO, ativam fatores de degradação, fazendo com que FOXO vá ao núcleo da célula e ative o ubiquitina proteasoma, tá? E é o que a gente vê aqui nessa imagem, tá? Quando a gente vê a insulina sendo ativada pelo seu receptor interno, ativa a PI3K, que a gente já havia um pouco mais aprimorada, não tão resumida, que é a fosfatidilinositol 3 quinase, ela ativando a tirosina quinase A, e ela pode seguir dois caminhos. O caminho da ativação da via mTOR, lembra da proteína alvo dos mamíferos, proteína alvo em mamíferos, que está relacionada à síntese proteica muscular, e a síntese proteica em si, ali, os ribossomos gerando a transcrição, né? E no caminho anticatabólico, a AKT inibe FOXO. Aqui ele traz as setas inibindo MRF1 e atrogênio 1, que está relacionado diretamente à ativação de ubiquitina proteasoma, tá? E o caminho também de FOXO ativando no núcleo da célula, aonde ativaria a ubiquitina proteasoma. Então, a FOXO ela pode ativar de forma externa do núcleo da célula, a MRF1 e atrogin, que são também vias de degradação e incentivo ao catabolismo, ou ela pode ir também diretamente já ao núcleo da célula e também ativar a ubiquitina proteasoma e os fatores de transcrição, também ativa MRF1 e atrogin 1, ambiente mais catabólico sendo aprimorado. Então, olha só, entra dentro da questão aqui, fica bem claro que a insulina tem o seu efeito anabólico, mas não é o mais significativo porque depende do aminoácido, mas tem um efeito anticatabólico por inibir vias de degradação proteica aí tecidual no contexto geral. Aqui, simplesmente a mesma coisa, só a gente aprimora um pouco. Carboidrato, insulina, receptor de insulina, IRS1, receptor de insulina 1, fosfatidinoinositol 3 quinase, AKT, fosforila, FOXO. FOXO, você perceba que tem a linha tracejada aqui na lateral, desse lado aqui, bem embaixinho, FOXO não transloca para o núcleo. Então, se FOXO não transloca para o núcleo, eu não ativo o MRF1, a atrogina, não ativo os fatores de degradação. Tá ali, ó, ligases E3 suprimidas. Então, eles também têm uma resposta diretamente à ativação de ubiquitina proteasoma. Quais são os ambientes que favorecem essa parte mais catabólica? Claro, sem insulina, o jejum prolongado, atrofia muscular e baixa disponibilidade de aminoácidos. Esses fatores ativam FOXO, fazendo FOXO ir para o núcleo da célula, ativando fatores catabólicos para vários tecidos, entre eles o próprio tecido muscular, tá?
Prescrição prática aqui, para vocês também trazerem apontamentos, né? Um resumo do que a literatura nos traz sobre o quanto de proteína e como deve ser feito o processo. Vamos lá. Total diário, 1,6 gramas de proteína dia, já seria um teto interessante, tá? Dependendo da relação, entre 2 até 2,2 gramas, até 2,4 para idosos, indivíduos obesos, você também tira benefício. Lembre que indivíduos obesos e idosos necessitam de maior carga proteica, porque eles estão em um ambiente desfavorável, eles estão num ambiente que a gente fala uma insensibilidade anabólica, tá? Esse é o termo, uma insensibilidade anabólica. Refeições, 0,4 gramas por quilo, 2,5 a 3 gramas de leucina por refeição, seria um gatilho interessante para a síntese proteica. Lembre, assim eu tenho o limiar de leucina sendo ativado na forma mais efetiva. A distribuição, entre 3 a 4 refeições dia já é ótimo, né? Já seria um bom começo para você estruturar a alimentação do teu paciente. Durante o sono, a última refeição do dia, seria interessante aumentar realmente a dose de proteína para favorecer a síntese proteica. Os idosos aqui, e também já coloco os obesos para a questão de saciedade, poupar massa muscular, principalmente se estiver usando medicamentos inibidores da busca por alimentos, os Ozempic e Mounjaros da vida, né? E a proteína vegetal, você tem que sempre ajustar, tá? Cuidado, porque se você for só analisar calorias ou a dose da grama total, as proteínas vegetais carecem de aminoácidos e então você tem que equalizar sempre pelo valor proteico. Só que ter atenção que, às vezes, para ajustar a relação de equalização do valor proteico, você vai ter que subir as calorias e, dependendo do paciente, tem que reestruturar toda a estratégia nutricional para tentar compensar. Então, essas são algumas diretrizes interessantes que vocês precisam ter em mente. E aqui também, para curiosidade, né? Às vezes as pessoas falam, Henrique, eu estou comendo 100 gramas de proteína por refeição. Não, você está comendo 100 gramas de frango, e não 100 gramas de proteína, tá? Então aqui eu trago, para que vocês tenham uma ideia de referência, quanto que é 30 gramas de proteína pura, em um peito de frango de 110 gramas, você tem 30 gramas de proteína. Em 120 gramas de atum, 30 gramas. Em 130 gramas de salmão, 30 gramas. Entre 4 a 5 ovos, 30 gramas. Carne magra, vitela, 110 gramas, tem 30 gramas. O esquir, queijo magro, 250 gramas, você tem 30 gramas. O whey, dependendo aqui a gramagem dele, 30 gramas, vai ter uma média de 30 gramas, dependendo da qualidade. Tem uma grande maioria abaixo disso, tá? O tofu, 200 gramas, você vai ter 30 gramas, tá bem? Então, guardem isso, lembrem desses valores numa média, só para entender e contextualizar, às vezes, o paciente de vocês, ele vem e vai falar para você, não, eu estou comendo 150 gramas de proteína no almoço. Não, você não está comendo 150 gramas, você está comendo um bife de 150 gramas. Não equivale a 150 gramas de proteína, tá bem? Bom, era isso. Agora espero que vocês tenham feito apontamentos. Leiam o artigo de referência que eu vou deixar aqui para vocês também. Dúvidas, questões, podem botar lá na comunidade. Isso vai ajudar. É um ambiente para discussão. E é isso. Nos vemos no próximo capítulo.